Olá, alunos do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Pega o seu livrinho e vamos acompanhar a aula, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Pega o seu livrinho aí na página 221 e vamos falar aí sobre essa mobilidade, né? O que vem a falar aí nesse capítulozinho. Então, o crescimento desordenado de muitas áreas urbanas desencadeia alguns problemas, entre eles o de mobilidade, que envolve todas as formas de locomoção na cidade, incluindo o transporte urbano, a acessibilidade nas vias públicas e nos transportes públicos e o nível de participação de transporte particular. Portanto, os deslocamentos de mercadoria e pessoas nas cidades estão incluídos na mobilidade urbana. A mobilidade é definida ao longo do crescimento da cidade, sendo influenciada por sua estrutura e organização. A qualidade e a eficiência dependem do modelo de mobilidade adotado, do traçado das ruas, das direções definidas em cada via, da largura das principais vias e da existência de vias alternativas como ciclovias. Um dos problemas que comprometem a mobilidade urbana é a eficiência dos transportes públicos ofertado. Se ele tiver qualidade, principalmente integrar trem, metrô e ônibus, a população não sente necessidade de se locomover com automóvel, carro próprio, táxi ou aplicativos. Observe a imagem ao lado. Aí nós temos essa imagem, né, nos Estados Unidos, em Nova York. É uma das cidades onde o transporte público integra trens, metrôs e ônibus, fazendo com que a mobilidade urbana seja mais eficiente. Então, nós sabemos aí que os problemas são decorrentes principalmente da falta de investimento nas vias de circulação, nos transportes públicos e também em relação à renovação da frota. Vale lembrar que toda essa situação aumenta o tempo de uso diário dos veículos automotores. Afinal, com o congestionamento, as pessoas ficam mais tempo dirigindo. Como os veículos emitem poluentes, pode-se afirmar que os congestionamentos também são responsáveis por potencializar a poluição à atmosfera. E nessa imagem ao lado, nós temos aí o congestionamento em São Paulo, né? E sabemos que é um dos problemas urbanos que podemos citar, é a mobilidade urbana, né? Que é o ir e vir de algumas pessoas, né? Que elas vão se deslocar aí pelas cidades, indo aí para os seus trabalhos, para a escola, para as suas faculdades, né? Isso, e fazem com que muitas vezes tenham aí esse congestionamento, certo? E para também temos aí que desempenham essas atividades locais em lugares bem distantes de onde eles moram, tá? E existem aí determinados horários onde esse fluxo aí é bem maior, que sabemos que é logo cedo, né, pela manhã, que as pessoas vão para o trabalho, e à tardezinha, às 5 horas, né, quando eles voltam para as suas residências. E acontece o quê? Esse congestionamento aí nesse fluxo de transportes, tá? E sabemos, como podemos observar também aí, que muitas vezes aí nesses transportes vão, né, ocupando somente uma pessoa. Muitas vezes acontece aí desses carros irem levando somente a pessoa que está dirigindo ou somente um passageiro e acaba tomando aí conta de todas essas vias públicas, né, todas essas pistas e transforma aí nesse congestionamento, certo? E temos outro também, né, que é a ocupação de áreas irregulares, que os principais fatores que influenciam a ocupação de áreas irregulares nas cidades são o crescimento desordenado e a especulação imobiliária. As consequências são diversas, mas a falta de moradia é uma das que se destacam. A especulação imobiliária contribui para a população que não tem poder aquisitivo, que alugue ou compre imóveis em bairros onde a infraestrutura urbana está implantada total ou parcialmente e onde possam pagar para morar. Porém, muitas vezes, esses lugares não apresentam nenhuma infraestrutura e estão em áreas de ocupação irregular, como podemos observar aí nessa imagem, né, essas ocupações irregulares que aí estão, né, é o ideal para as pessoas ocuparem quando não tem condição de alugarem uma casa ou de terem aí uma casa
na cidade, nos centros das cidades, acabam aí ocupando esses morros, né, fazendo com que há aí estratégias entre eles para fazerem essas ocupações irregulares nesses morros e acabam tendo o quê? Consequências, né, que essas condições que eles não têm de pagar, construindo aí essas casas em regiões totalmente irregulares, principalmente em encostas de morros, onde pode ocorrer aí o deslizamento e acaba gerando aí morte dessas pessoas, não é isso? Então, devido a essas mobilidades urbanas e essas ocupações das áreas irregulares, nós temos aí que esses serviços, né, essas ocupações das cidades, acabam gerando aí, afetando as pessoas que não têm condições de terem aí as suas próprias casas em lugares que sejam regulares, que tenham a infraestrutura e acabam gerando aí essas consequências, construindo suas casas em morros, tá? E a nossa atividade fica por aqui. Um beijo para todos vocês e até mais!